Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui em mais um Ibixcast, hoje com a nossa presença ilustre, Patrick Silveira, um dos maiores especialistas de Web3 e cripto, que já trabalhou em inúmeros projetos de inovação e consultoria em gigantes do mercado financeiro e de tecnologia. Patrick, seja muito bem-vindo, obrigado por estar aqui com a gente, compartilhar um pouco aí desse seu conhecimento que é bastante vasto. Vai dar uma conversa longa hoje. É um currículo e tanto, né? Porque ele, além de ter trabalhado como consultor de grandes empresas, ele também é um cara que passou por grandes exchanges e vai poder falar um pouco pra gente sobre esse universo de criptos também. Perfeito. Para começar aqui o esquenta da nossa conversa, queria que você falasse um pouquinho da visão que você tem hoje sobre essa migração que estamos tendo, né, generalizada de Web 2 para Web 3. E o que você enxerga como os maiores desafios de todas essas grandes empresas hoje, né, principalmente esses gigantes, de entrar numa cultura que está trazendo a tecnologia aí de uma maneira completamente diferente e o que isso envolve, né, em termos de tech, de cripto, financeiro e tudo mais. O que a gente está vendo hoje, e de forma geral, é que assim, a Web3 está gerando uma mudança de paradigma. É basicamente uma mudança de paradigma tanto de primeiro computacional, de como as informações são transacionadas, registradas, e depois disso, eventualmente, uma transição, uma mudança de paradigma de negócios, de como os negócios podem ser feitos, né? Isso não necessariamente todo negócio digital vai migrar para a Web 3, de Web 2, mas aqueles que conseguem perceber que existe esse potencial de mudança de paradigma, eles estão começando a conseguir aproveitar essas oportunidades que a Web3, a tecnologia de Web3 permite para ajustar seus negócios, desenvolver novos projetos que antes não eram possíveis, né? Então, só lembrando aí, a gente pensa em Web3 como uma conexão de contratos inteligentes, né? As blockchains, e a parte de tokenização de ativos ou tokenização de informação. Então, quando a gente combina essas três tecnologias em camada, de repente os negócios conseguem fazer coisas que antes eles até conseguiam fazer, mas talvez fizessem de forma ineficiente ou tivessem alguma dificuldade para fazer, né? Então, a minha visão é que hoje a gente está vendo aos poucos ainda, eu acho que é uma adoção que ainda as empresas ainda precisam experimentar, entender, né, para a gente evitar a fase do metaverso, né, que tipo, metaverso, todo mundo, o que é metaverso? É fazer um metaverso para uma feira de negócios, aí você vai naquela feira, aquela experiência horrível, aí fala assim, esse metaverso não funciona e abandona, e aí, tipo, esquece, né? É muito daquela do quero fazer parte, mas não sei nem o que é, não sei nem como. Né? Porque assim, vamos lá, eu vejo isso como uma questão de teoria dos jogos, assim. Tem algumas empresas que são as first movers, elas vão lá, vão experimentar, vão aprender, e aí, se isso virar uma tendência lá na frente, na visão delas, né, na visão de qualquer adoção de tecnologia, ela já está experiente nisso, ela, teoricamente, ela pode tomar a liderança daquele, ou manter a liderança, ou até desenvolver uma liderança em algum segmento, porque ela já entende como aquilo funciona, né? Caso contrário, ela pode ser uma empresa que fala assim, não, eu vou esperar todo mundo fazer, alguma coisa padrão, para aí eu ir lá, adotar aquilo ali e vou começar a utilizar. Então, de certa forma, a adoção, ela depende de qual que é a visão estratégica da empresa ali, da adoção dessas tendências para o longo prazo. Acho que isso casa até muito bem com... A gente participa dessa mudança ativamente, obviamente, como empresa, e uma mudança muito clara que aconteceu para a gente é que, antigamente, quem comprava o nosso business estava muito associado à área de marketing, né? Então, a gente era muito procurado para fazer cases de marketing, né? Então, vou fazer aqui algo específico para um público, uma ação pontual, algo ligado a algum evento específico,
E hoje eles já perceberam que isso pode estar sim associado aos objetivos de negócio, né? Então, como é que isso pode ser perene para que eu venda mais, para que eu me comunique melhor com a minha base, para que eu conheça melhor a minha base, né? No caso de artistas mesmo, como é que eu sei quem está impulsionando a minha carreira de verdade? Como é que eu beneficio essas pessoas, né? No caso de uma empresa, como é que eu me conecto melhor com as pessoas que realmente estão conectadas com o meu produto, estão consumindo, e como é que eu aumento isso? Né? Como que eu ganho dinheiro com Web3 e cripto, e não só como é que eu saio na capa de uma grande publicação de marketing porque eu fiz um case incrível com Web3 e cripto. E eu acho que esse é o caminho, né? Se a gente for olhar para todas essas frentes, e a gente, obviamente, né, você acompanha o mercado aí muito de perto, a quantidade de tokens de utilidade que realmente têm utilidade e que estão voltados para o mercado corporativo, explodiu, né? E não só ele explodiu em quantidade, mas a qualidade dos projetos que a gente se conecta, que a gente vai conhecendo aí, deu um salto quântico muito bom de uns anos para cá. Como a gente ainda está desbravando o mercado, é muito bom, né? A gente brinca que nesse momento não tem concorrência, é todo mundo ali desbravando junto, e é importante que bons projetos aconteçam para que todos eles tenham espaço, a gente junto com eles também. A gente entrando no mercado cripto hoje, como é que você vê o futuro da usabilidade? Hoje é óbvio que é uma conversa aí mais profunda, mas você vê algumas frentes específicas onde a usabilidade cripto tem mais valor, já está sendo melhor aplicada, já tem uma usabilidade mais interessante? A usabilidade está se desenvolvendo. A gente, se entrasse, e muito rápido. Se vocês tentassem usar um projeto cripto, acho que 4 anos atrás, 3 anos atrás, era difícil. Hoje é difícil assim. Você precisava, até para quem já está dentro de tecnologia, tinha um processo desafiador ali. Também, até de maturação, do entendimento daquilo ali, das possibilidades, né? E é interessante até porque assim, a questão da comunidade, ela está associada a essa dificuldade, né? Porque você lança o projeto lá e aí um cara entende melhor, esse cara acaba educando. Então você tem uma troca de informações entre a comunidade muito grande. Na minha visão, esse é um dos motivos, né? Porque você tem uma necessidade de educação ali, de ajudar todo mundo a usar aquilo lá que é muito grande, né? Mas a usabilidade tem evoluído bastante e simplificado bastante no processo de uso. Ainda precisa, assim como no mundo de TradFi, né, de finanças tradicionais, a melhoria de usabilidade foi essencial para aumentar a adoção mesmo, né, desde o ponto de vista de corretoras de investimento, bancos, que é uma coisa que a gente viu. Cripto parecia que estava meio atrasado ainda, que era meio fechado, assim, o pessoal parecia que só para entre eles. Mas aí pegando essa necessidade, a gente vê mais adoção. Hoje, por exemplo, eu estava usando uma carteira de forma fácil dentro do meu navegador no celular, entendeu? Isso eu falei assim, antes você tinha que sair do aplicativo, trocar de aplicativo. Então, está evoluindo bastante. Você vê alguns players, pelo menos os mais antigos, se preocupando mais com isso, eu vejo. Tem alguns grupos ainda, alguns projetos que ainda são bem nativos ali, eu acho que seguem as características de ser um pouco difícil de usar, mas você já vê evoluindo bastante. Isso é essencial para a adoção, né? Eu até diria que às vezes assim, quanto menos cripto, melhor. Assim, quanto menos cara de cripto, mais fácil ser adotado pelo público, até porque não fica com aquele negócio às vezes de isso aqui é cripto, tal. Quando você fala em cripto, você tem uma série de coisas de ideias que acompanham aquilo ali, então podem atrapalhar às vezes na adoção, né? O mercado, vamos falar de Web3 de modo geral, ele nasceu muito do afã da blockchain, através da Bitcoin, através das histórias fantásticas de ganhos exorbitantes de dinheiro. Isso trouxe uma corrida do ouro, que fez surgir inúmeras outras criptomoedas, e tudo ficou muito dentro ali daquela seara de mundo financeiro, especulação.
E demorou muitos anos para a gente começar a falar, cara, por trás desse universo aqui tem uma tecnologia que pode ser aplicada para muita coisa, pode ser estudada para ser soluções para muitas coisas, como você bem colocou, né? Tipo, poxa, como é que eu uso essa mesma tecnologia que vocês só falam aí especulativamente na qualidade de Bitcoin, filho, como é que eu pego isso para melhorar uma cadeia de produção, um acompanhamento ali de processo? Então é muito amplo e a galera ficou muito tempo ali meio que iludida, tá, de certa forma, e muito impressionada com as histórias e com o universo financeiro especulativo disso tudo. E isso é só a pontinha do iceberg, né? E aí eu acho também, se você parar para pensar, o mercado especulativo, de alguma maneira, ele atrapalha a usabilidade, mas ele, sem o mercado especulativo, a usabilidade não teria chegado onde chegou, porque o que popularizou o mercado cripto, querendo ou não, foi ganhos estratosféricos extraordinários e perdas estratosféricas extraordinárias também, que acabou colocando isso no radar de um monte de gente. E eu acho que hoje a gente está começando a dar passos para separar esses dois mercados, né? É tudo intrínseco? Sim. Né? Eu vou ter um token de utilidade que está listado ali e que não participa do mercado especulativo? Não vou, é impossível. Mas já tenho o entendimento de que o valor que aquilo gera ao longo do tempo vai ser replicado ali naquela ponta. Muito mais do que simplesmente aquele investidor que está ali no mercado simplesmente atrás da especulação, tentando encontrar o próximo grande Bitcoin, só que esperando ganhos ativos aí em 2 meses. Inclusive, né? Uma dicotomia que a gente lida muito no nosso dia a dia na empresa, né? Porque a gente defende muito essa ideia da usabilidade, das soluções, desse amplo leque de possibilidades que a tecnologia traz, mas a gente percebe no nosso dia a dia que, cara, nada disso seria adotado, nada disso seria utilizado se não tivesse o aspecto especulativo disso tudo. Eu não consigo oferecer para o mercado um grande programa de recompensa, de experiências incríveis, sendo que aquilo que eu estou trocando entre as pessoas não tem valor nenhum. Aí eu estou dando um cupom de desconto para você, isso já existe, não tem inovação nisso daí. Então você vê que os dois invariavelmente têm que andar juntos. A solução, né, a melhoria que aquilo traz e o valor que aquilo tem num mercado ali que não quer saber da solução, quer saber do valor. Eu acho que antes de entrar na parte da visão estrangeira, eu acho que o que eu acho legal do mundo cripto, e vamos só, sem ser cripto, mas o mundo blockchain, Web3, é que de repente empresas conseguem gerar formas de incentivo, né? Então, tudo é sobre quais são os incentivos que você disponibiliza, né, para o público, para os colaboradores. Forma de incentivo é alinhar incentivos para você direcionar atividades e ações. E, de repente, você tem acesso a fazer isso, fazer formas de gerar incentivos de forma muito mais ampla e eficiente, seja porque você consegue ter um valor econômico atribuído a um token, alguma coisa de forma muito mais fácil. Que, por exemplo, vê o mundo de milhas. Você tem as pessoas têm milhares de milhas, só que ninguém consegue perceber valor. Um grupo pequeno percebe e aproveita e usa aquilo ali de forma estratégica, mas digamos que uma parte que tem milhas não vê nenhum valor, não consegue utilizar. Né? Mas aí, de repente, um público conseguiu perceber o incentivo daquilo ali e consegue utilizar aquilo ali bem, né? Então, para esse público, é interessante. Tanto que a adoção, eu acho que tem a ver com a adoção de Pix, né? Porque se você consegue pagar... Eu já fiz muita entrevista com gente sobre usar cartão de crédito. Brasileiro, até das experiências que eu tive, nunca gostou muito de cartão de crédito. Tem uma série de experiências negativas com crédito, da herança dos últimos 20 anos, assim, eu não uso cartão de crédito porque meu pai usou uma vez, criou uma dívida bizarra, então as pessoas no Brasil ainda pagam muito com débito. Qual que é o benefício de você pagar com débito? Quando você tem Pix? Quase nenhum. Né? Então o cartão de crédito começa a migrar agora,
você tem cartão de crédito como um símbolo de status para usar milha. Se você não se beneficia da milha, também não precisa ter um cartão de crédito. Você vai ter Pix parcelado, entendeu? Então, se você consegue usar isso de forma adequada, empresa, então você consegue utilizar o seu sistema como realmente incentivo, como programas de milhas, etc. e tal. Então, eu vejo que está... Né, essa é a questão, você consegue gerar e alinhar incentivos de forma, no meu ver, mais eficiente do que você tinha antes. E eu acho que a característica do brasileiro, entrando na questão, a característica do brasileiro de ser um povo onde a adoção de Pix já rapidamente passou dos 60%, 70%, não sei como é que está agora, mas o último dado que eu tinha visto já tinha passado 70%. De Pix, a gente tem uma adoção muito boa de métodos alternativos de pagamento também. Então mostra que a gente, de certa forma, é muito amigável a alternativas, formas alternativas como pagar em cripto. Hoje tem uma série de empresas de nome que estão interessadas em vir para o Brasil e, eventualmente, muita empresa sempre contacta assim, o que eu preciso fazer para abrir no Brasil, né? Ou começar a atuar aqui no Brasil. Eu ainda vejo uma dificuldade muito grande porque a estratégia, algumas vêm com estratégia e faz sentido e querem colocar o pé de verdade aqui, entendem o mercado, entendem o tamanho. Outras falam assim, eu quero estar aqui só porque aparentemente é grande e viu algum dado de algum relatório falando que o potencial do Brasil é de milhares e milhares de usuários. Então tem esses dois grupos, assim, tem o grupo que sabe o que está fazendo, qual que é o propósito, e tem o grupo que quer estar aqui realmente só porque é um número grande de usuários, mas não sabe nem o porquê, nem o como, não entende muito bem de mercado, não entende muito bem de como é que são as coisas aqui. Porque a gente costuma dizer, a gente é uma jabuticaba. Entendeu? Não é simplesmente... as empresas internacionais, não me parece que é simplesmente fazer como... abre um escritório asiático, abre um escritório na Europa e atende todos os países de forma mais ou menos igual. Com a mesma estratégia, abre um escritório no Oriente Médio e faz alguma coisa mais ou menos parecida. Aí o cara vem para o Brasil, tenta fazer a coisa parecida, não engata. De aprendizado da população geral, né? Mesmo se você for para pessoas que não tiveram muito acesso à educação financeira formal nem nada, existe uma preocupação e existe uma predisposição a aprender como as coisas funcionam, né? A gente tem, obviamente, né, a clássica adoção do Pix, né, o entendimento daquilo, de que, poxa, eu vou mandar um Pix para o seu telefone, mas se eu digitar um número errado, aquilo ali pode acabar indo para a carteira dele e eu não vou recuperar aquele dinheiro. Se você consegue explicar isso com o Pix, o processo da blockchain é praticamente o mesmo. Né? Errei uma letrinha aqui, errei um número, aquele dinheiro não foi para algum lugar. Porque mesmo com essa, eu acho que é o fator que mais deixa a maioria das pessoas arredias com inovação, com novidade, o brasileiro ele é menos averso a isso. Ele é um povo naturalmente entusiasta de inovação. Se você pegar assim, historicamente, a gente sempre, apareceu coisa nova, a gente vai lá e experimenta mesmo, sem pudor nenhum. Eu acho que isso é uma característica muito interessante para os mercados de fora, porque eles veem, poxa, um país grande, uma população grande, com uma predisposição a testar coisas novas que eu oferecer para ele. E eu acho que um grande desafio de quem é de fora e que está de olho na gente é exatamente o que o Patrick falou. Tipo, existe um jeito de lidar com a nossa cultura, um jeito de lidar com a forma como você apresenta, que não funciona se você não entender o jeito do brasileiro, né? Adorei a jabuticaba. Tentar vir para cá e trazer um country manager de fora que não entende do país, vai ter um pouco de dificuldade. O duro é que, eu vou fazer uma aspasinha aqui, o duro é que muita empresa de fora contrata o country manager brasileiro, mas não deixa o cara ser brasileiro, né? Porque o cara leva pros executivos da matriz, eu sei muito isso porque eu converso muito com o exchange de fora e eu falo com os country managers daqui, os caras, cara, sua ideia é fantástica, seria incrível, mas os caras da Ásia não querem saber disso não.
Pô, te contrata para fazer essa tradução do jeitinho de como o brasileiro gosta de você oferecer um benefício para ele, de como você oferecer uma promoção e tudo mais. Mas não, tem que ser do nosso jeito aqui. Tem que ser assim. Então... E aí eu acho que entra também uma parte de amadurecimento do mercado. Eu acho que uma vez que começam a aparecer os primeiros cases, quando você sai da parte do existe isso aqui, que é capaz de fazer isso aqui, mas ainda não faz, e isso é genial, para o existe isso aqui, que é capaz de fazer isso daqui e está fazendo, né? Então o entendimento fica facilitado também. E pelo que eu vejo aqui, cara, o Brasil é um país em que algumas das ideias mais malucas surgem. Você tem muita coisa muito boa e tem muita espuma no meio desse mercado também. E a gente está experimentando isso, né? Uma vez que você tem ali, né, projetos em desenvolvimento que conseguem fazer o mercado internacional entender o que você está fazendo, isso facilita muito a nossa vida. Então eu acho que os primeiros grandes cases de cripto, de Web3 no Brasil, começaram a surgir agora, né? Então, se você parar para pensar, há 5 anos atrás, não tinha um case de uma empresa usando o cripto, era alguma coisa muito... Provavelmente, se existia, não existe mais. Ou foi modificado por completo, ou não funcionou, foi utilizado como um case. E a gente está aprendendo, querendo ou não, a gente está num momento de... Em que áreas vocês acham que o Brasil tem diferencial em Web3 de forma geral? Olha, o que a gente mais tem experimentado aqui é o mercado da música. Surreal, foi algo que assim passou muito batido no nosso radar durante muito tempo. A gente teve, né, um primeiro contato do que era possível fazer com Web3 e cripto dentro de uma grande gravadora, que é um projeto que ainda não está anunciado, e logo na sequência veio Lua Santana, né? Então, quando você olha, por exemplo, esse ecossistema que a gente construiu com Lua Santana, é um ecossistema que remunera a base de fãs, de acordo com o engajamento que eles têm, então de acordo com o plays que eu estou dando no Spotify, de acordo com a quantidade de vezes que eu estou assistindo um clipe no YouTube, o compartilhamento que eu estou fazendo nas minhas redes sociais. Por outro lado, essa fã está ganhando tokens por isso. Então, eu tenho aqui o artista sabendo quem é o fã que está engajando com ele, né? Isso vale para a gravadora, vale para artista individual. Eu tenho uma base de fãs que está se sentindo finalmente recompensada. Agora, esse artista sabe quem eu sou. E com isso daqui que eu ganhei, tem valor para comprar coisas que eu não conseguiria simplesmente comprar com dinheiro. Né? Então eu estou tendo acesso a experiências, eu estou tendo acesso ao artista de uma maneira diferenciada. E esse ecossistema de benefício que envolve principalmente fãs e super fãs é magnífico. Para a usabilidade de cripto é muito fácil de entender. Porque o que eu vejo, né? Hoje no mercado brasileiro, por que a gente está tão apto a testar tudo? Cara, você fala assim, olha, isso aqui vai te fazer ganhar mais dinheiro, isso aqui vai te fazer economizar em qualquer coisa. A pessoa aprende no instalar de dedos mesmo, né? Independente do acesso que ela teve àquilo. Quando eu vou para o mercado cripto, eu falo, olha, você não precisa saber que isso é cripto. Né? Eu tenho aqui a moedinha do Patrick, que você é fã do Patrick, vai precisar dar um play num vídeo que ele postou aqui e com isso você vai conseguir tomar um café com ele para falar sobre inovação. Isso tem valor percebido de bate-pronto. E qualquer mercado que envolva ou fãs muito ávidos ou pessoas que precisam de acesso a determinados mercados que elas não conseguem por meios tradicionais, isso eu acho que é onde está o verdadeiro tesouro da Web3 e da usabilidade cripto agora. Isso ainda não aconteceu, isso está começando a acontecer. E essa experiência com a indústria da música, ela validou pra gente exatamente o que a gente estava falando agora. Quando a gente fala de uma coisa nova, é um pouco do que você falou, né, Patrick? Tipo, poxa, a pessoa para adotar tem que ver ali um benefício, uma vantagem clara para ela, como no exemplo do Pix. Tem a barreira, aquele risco da pessoa ficar arredia com aquilo, que é um pouco que a Camila também colocou, do tipo, cara, um Pix, se eu errar ali o número do telefone, eu vou mandar para outra pessoa, já era, né? Como é que eu subverto isso? Como é que eu tiro, né, esse receio, faço a pessoa mergulhar de cabeça nesse mundo desconhecido? Cara, através do seu fã, através daquilo que eu mais desejo. Cara, eu não sei se esse botão vai dar choque, mas se eu apertar ele me der uma experiência com o meu artista favorito, eu vou apertar quantas vezes for preciso.
Então isso ajuda muito a oferecer para as pessoas essa inovação toda, esse leque de possibilidades todas. E é muito legal que, cara, vai vir muito feedback bacana quando isso começar a escalar. E vai escalar muito rápido, porque a gente está lidando ali com a paixão, né? Não é só com... Não estou fazendo isso porque vai me economizar 1 hora do dia, ou porque vai deixar o meu ar mais fresquinho aqui dentro de casa. Estou fazendo isso pelo cara que eu adoro, estou fazendo isso pelo cara que eu sigo, que eu amo de paixão e que eu quero ter um contato com ele. Então, eu acho que essa experiência com o mundo da música, ela vai ser muito, muito interessante e vai ser a porta, na nossa opinião, de entrada para essa adoção mais em que eu acho isso interessante que vocês estavam falando, você vê, isso para mim já é a segunda fase de inovação, a segunda iteração já maior, porque já estão misturando entretenimento com marketing, com financeiro, com programa de lealdade, mas do ponto de vista puro ali com layer mesmo financeiro, apesar de programa de lealdade tem, né? Mas cripto, marketing e entretenimento. Eu acho que, por exemplo, o Brasil pelo tamanho e pelas dinâmicas que a gente tem, é um potencial de marketing e um potencial de entretenimento, né? E de finanças também, né? Do financeiro, de adoção desse tipo de tecnologia. Mas eu vejo marketing e entretenimento muito forte. E o mundo de gaming, né? Então, quando você começa a misturar, de repente, gaming com marketing, aí marketing com financeiro, e começa a fazer misturar essas linhas, eu acho que é aí que o Brasil começa a né, atrair a atenção do pessoal de fora, até provavelmente por causa da característica do povo realmente ser... Exatamente. Não, e tem uma coisa que hoje, se você for para as empresas, né, o que elas estão querendo? Elas estão querendo aumentar vendas, elas estão querendo aumentar engajamento, elas estão querendo entrar nessa bolha de games, de grandes artistas, de tudo. Só que o que a gente tinha, né, lá na Web2 de dados, por exemplo, que as redes sociais passam a respeito da sua base, da sua interação e etc., é muito ruim, né? O nível de dados que grandes empresas ou grandes artistas ou qualquer personalidade recebe de uma rede social hoje é pavoroso, né? Não serve para montar grandes estratégias de maneira nenhuma. Quando você permite que essas empresas entrem no mercado de games de maneira facilitada, que elas remunerem o engajamento e saibam quem é que está engajando mais, que elas remunerem a conversão de um lead, a conversão de uma venda, feita por um usuário, feita por um cliente, feita por um fã, e eu sei quem fez aquilo e eu estou remunerando diretamente aquela pessoa, né? Eu estou dando uma recompensa qualquer, seja ela vista como financeiro, seja ela vista como um acesso a qualquer coisa ali, eu estou aumentando muito o valor dessa relação, né? E a parte gostosa de trabalhar com games é que as pessoas já estão acostumadas, né? Então essa parte do comprei um ativo X, aquilo valorizou, ou desvalorizou também. Tenho aqui esse ativo que é uma moeda específica desse game aqui que serve para comprar coisas aqui. Fazendinha, né? No Fazendinha você passava... Quantas horas você passava jogando Fazendinha e no final das contas valia o quê? Nada, você perdeu tempo absurdo. E aí hoje você pode tornar o Fazendinha realmente numa atividade... É meio difícil falar como, tudo bem, como você vai estar rentabilizando aquilo ali, mas de certa forma, se você vê valor naquilo ali e está disposto a pagar por alguma coisa, então você tem, de repente, uma atividade financeira ali, né? E sem contar também um aspecto muito, muito importante que eu vejo hoje, se a gente pensar num mundo que está cada vez mais regulado e mais restritivo com relação ao seu direito individual, né? Até hoje, marketing digital, as empresas de modo geral, no mundo inteiro usavam muito inteligência de dados, cookies, monitoramento, ou seja, era quase uma espionagem da sua vida, né? Ela jogava um cookiezinho ali no seu navegador e ficava te espionando para saber a hora certa de te oferecer alguma coisa. Hoje em dia isso aí está sendo muito combatido. Então, que forma melhor das empresas hoje terem isso do que através dessas inovações, através da Web3, onde a gente acabou a era de ficar espionando o usuário para saber a hora certa de oferecer produtos ou serviços. A hora agora é de chamar o usuário para o seu lado, transformar ele num agente engajado com você
dividindo com ele os benefícios disso, os lucros disso, os louros, né, da vitória, fala, meu, você passa a ser minha nano-autoridade agora, fale o que eu faço. Eu acho que isso é muito mais construtivo, é um ciclo muito mais virtuoso e que vai trazer muito mais geração de riqueza para as marcas, para os usuários que consomem essas marcas. Eu acho que é uma virada de chave muito bacana quando isso começar a tomar proporções, assim. Eu acho que tem muitas coisas que geram oportunidades, a gente ainda não tem resposta para uma série de coisas, mas eu acho que é por aí mesmo. A gente tem que deixar rolar para ver, é legal, né? Quando você larga a mão e deixa o pessoal inovar, você começa a aparecer milhares de ideias, algumas que não fazem um absurdo de um sentido, e você fala assim, não entende por que serve isso, mas o cara falha, fecha a empresa, na segunda o cara fala assim, vou dar uma melhoradinha naquilo ali, tipo, a melhora e engata em alguma coisa, e depois que engata você começa a perceber o valor daquela ideia, mas tem que deixar realmente testar, errar e apanhar e aprender. Se você for parar para pensar no nosso caso, a gente não chegou a fechar a empresa e abrir outra, mas a quantidade de vezes que a gente modificou o modelo de negócios, porque o mercado ia mudando e finalmente a gente chegou num ponto em que, então esse é o posicionamento, esse é o produto, é assim que a gente comunica, é assim que entra o token, é assim que o token se comunica com o mercado secundário dentro dessas aplicações, porque é muito difícil. Eu acho que a maior parte das pessoas, quando a gente fala que é difícil, ninguém entende o quanto é difícil você desbravar um mercado em que ninguém nunca errou nem acertou, né? Então eu tô ali fazendo a criação de um mercado novo, eu tô, né, criando algo que é um produto que ninguém nunca viu sendo utilizado e ninguém sabe como funciona, inclusive eu e o meu time, né? Então o teste e acerto não é só daquilo que já está público, eu estou vendo se o público gosta, se o comprador de cripto está achando o meu projeto legal, se as comunidades que se formam em torno daquilo estão confiando naquilo que eu estou colocando, mas se aquilo funciona mesmo, né? Tipo, como é que o que o meu time está produzindo aqui traz valor para o mercado inteiro e para a gente também. Porque aí entra na questão que você começou lá no começo, da questão de adoção. Aí você fala assim, eu já ouvi falar, não, inteligência artificial bombou aí, o ChatGPT bombou em 2 meses. Mais ou menos, né? Então, a inteligência artificial tem uns 20 anos, 30 anos que o pessoal está tentando, apanhando aí para o negócio engatar. Agora, é aquele negócio assim, parece que foi rápido e fácil, né? Mas tem... E eu acho que em cripto, como é uma mudança de paradigma realmente, de negócios, tem a parte regulatória que é difícil, a parte contábil, assim, como é que você vai registrar o processo, tipo, o token no seu sistema contábil? Parte de compliance. A gente, como usuário, fica assim, por que você não adota a cripto rápido? Eu falo assim, a empresa sabe a dificuldade que é, entendeu? Mas precisa, eu acho que essa questão de adoção precisa começar aos poucos por causa disso, porque você não vai entender da noite para o dia como é que você vai fazer um programa de lealdade com programas que de repente é diferente do programa antigo na questão de compliance, de contabilidade, não é a mesma coisa. Tem uma série de ganhos, mas para você pegar aqueles ganhos e absorver aqueles ganhos, você tem que passar por uma jornadinha ali de processo. Isso, né? É tão verdade, Patrick, que nós mesmo tivemos vários casos, não foi nenhum ou dois, em que a gente passou até anos explicando para um grande player de nosso interesse todos os aspectos jurídicos, tributários do processo que a gente faz, porque ele queria usar só a plataforma. Falei, cara, eu quero, mas meu jurídico não sabe o que é isso, meu contábil não sabe o que é isso, vai ter que ensinar. Falei, cara, a gente está quase se tornando aqui uma consultoria jurídico-tributária e nosso produto é marketing. Mas a questão é educação. A gente trabalha com... Se você perguntar qual que é o meu trabalho é de educador e depois eu faço... Porque primeiro você tem que educar todos os temas, educar o pessoal lá fora, de como funciona aqui, que você está falando, tudo isso. Primeiro de educação... depois de interpretação, ver como que você consegue fazer, ter um ecossistema ali de gente que está, não é aversa a risco, mas é aversa a fazer o negócio da forma certa e testando da forma certa para estar de acordo com compliance, de acordo com tudo isso, e aos poucos ir avançando, né? Um passo de cada vez.
Mas tem que avançar, porque... Nessa indústria da inovação, assim, do ineditismo, tem muito disso que a Camila falou, né? De você ter que ir moldando e se lapidando ali. É como você pegar um facão para enfrentar uma matagal para saber o que tem do outro lado. Chega do outro lado e descobre que tem um rio. Fala, pô, devia ter trazido um bote também. Aí você tem que arrumar um bote, atravessa o rio e descobre que tem um abismo. Pô, devia ter trazido uma corda também. Você vai ajustando, né? As suas ferramentas ali do que você precisa, porque é tudo desconhecido. E a informação, o ensino nossa, tem sido para nós assim um aspecto que é importantíssimo assim para abrir esse mercado assim. A gente trabalha mais com a educação dos clientes, dos prospectos e das empresas que querem entrar do que com a venda de fato, né, de mostrar ali os benefícios das coisas. Então, o próprio Webix Cash, né, ele nasceu dessa ideia de trazer mais informação, mais conteúdo acerca disso tudo, porque, cara, muita gente ouviu falar, muita gente quer fazer parte, muita gente quer entender, mas pouca gente fala sobre o assunto. Assim, do aspecto utilitário, né, vamos dizer assim, do aspecto especulativo e financeiro, você vai encontrar 100 mil gurus por minuto. Que até a desinformação, combater a desinformação é um negócio que a gente precisa fazer o tempo inteiro. É muita gente falando besteira, meu Deus do céu. Eu acho que faz parte de combater mesmo, ter educação. Quando alguém do teu lado tá falando besteira, não, corrige. Né? Porque o negócio assim, tipo, de vez em quando você recebe, isso aqui é pirâmide, fala assim, isso aqui é pirâmide, não é melhor, não sei se é, mas é melhor não entrar porque parece, entendeu? Porque senão, né, cada vez que acontece alguma coisa negativa no ecossistema de forma geral, é um passo atrás que todo mundo dá, né? Agora tá menos, porque eu acho que o pessoal já apanhou bastante. Muito. E por um lado é importante, né? A gente sabe que ainda tem, né? A gente fala, poxa, infelizmente ainda grandiosíssima parte desse mercado envolve muita coisa errada ali. Só que eu acho que quando isso envolve empresas, quando isso envolve artistas, que era coisa que a gente via muito num passado bem recente até, isso meio que sumiu agora, né? Então, assim, com os artistas das gravadoras que a gente estava conversando, etc., era dia sim, dia não. Nossa, eu recebi uma proposta de alguém que quer desenvolver o meu token, mas aí você viu o projeto por trás, não fazia sentido nenhum, a pessoa não tinha tecnologia, não tinha nada, né? Às vezes já tinha feito captações estratosféricas que ninguém sabia onde estava aquele dinheiro. Isso eu acho que sumiu. Eu não sei se a gente está um pouco apartado dessa realidade. Mas... É que, vamos lá, não é porque é cripto, isso acontece todo dia com tudo, né? Né? Cripto é só um veículo para isso, e amanhã vai ser outra coisa. Então parte daí. Eu acho que o Brasil, de certa forma, respondendo assim, tá bem, o Brasil tá muito bem, o pessoal vem pro Brasil porque a parte de regulamentação tá avançada, você ainda tem os players aí, o CVM, Banco Central, falando disso, olhando isso, dando atenção, porque você vê outros países já cortam de cara, bloqueiam. Na Europa, apesar de parecer ser favorável, a MiCA tá gerando algumas dificuldades para atuar lá. O Brasil, interessante, foi um pouco mais devagar, está avançando. Então, eu acho que até por isso que já era bastante interesse aqui. Assim, é mais difícil para o brasileiro porque ele tem casca grossa, porque tem sempre alguém querendo pegar teu dinheiro, né? Da pirâmide, mas ao mesmo tempo também tem uma flexibilidade, uma adoção com isso, e eu acho que isso ajuda a desenvolver o sistema de regulamentação e ajuda também do lado das empresas a ser um pouco mais precavida de não entrar muito rápido, assim, um pouco mais devagar. Então, eu acho que todo esse contexto acaba tornando o Brasil um país favorável para você experimentar coisas, porque as empresas grandes e sérias, elas querem experimentar, mas elas são, né, tipo, é interessante isso, mas deixa eu ir com calma aqui eu entender. Já é um pouco mais difícil? Mas no final das contas, elas têm motivo delas serem assim. E aí, no final das contas, eu vejo que são motivos que tornam o Brasil um país fértil para a gente
inovar em Web3 e continuar tomando isso e ser uma liderança nesse segmento. Eu tenho visto, né, a tríade ali, né, grandes fortunas, grandes empresas, grandes governos, olhando com muito mais carinho para esse mercado, porque eu acho que ele é inevitável. Acho que de alguma maneira, né, não vejo, por exemplo, um único token, uma única moeda substituindo, né, uma moeda internacional, mas eu acho que em algum momento o cripto vai fazer parte da economia com uma... Não, fazer parte, sim. É que a gente tem os Uma relevância, né? Tem os idealistas que assim, vão substituir tudo, vai virar. Eu acho que a cripto ela trouxe um certo equilíbrio para a equação. Eu acho que até antes das criptos, o processo financeiro tradicional, ele ditava todas as regras. Ele falava para onde ia e como ia, do jeito que acontecia. Isso era um pouco injusto, porque às vezes eles faziam umas presepadas e a gente já viveu muitas grandes crises, depressões e tudo mais por causa de presepadas econômicas, de políticas, de governos e tudo mais. Eu acho que cripto ela trouxe um certo equilíbrio para isso. Porque o que acontece? Vamos supor que você tem aí países que estão fazendo uma política econômica desastrosa. Por exemplo, ele falou da própria Argentina, que agora está melhorando, mas estava desastrosa. Pegou a Venezuela, que galera, está usando cripto. Por quê? Cara, se o sistema tradicional está ruim, agora eu tenho uma via alternativa. E eu acho que isso vai deixar o sistema econômico tradicional um pouco mais esperto, do tipo, cara, não é mais a festa do caju que eu fazia. Eu tenho que ser um pouquinho austero aqui, porque se eu arrebentar com a economia, a população tem uma alternativa. Eles vão começar a usar mais cripto. Mas existe, né, nossa, eu fui longe agora, tá? A conexão que eu vou fazer talvez não faça sentido aqui. Mas existe os NFTs para proteção da Amazônia. Tem o Boto Cor-de-Rosa, que eu fui no Boto Cor-de-Rosa. Esse tipo de aplicação a gente tem que deixar inovar. Porque o final, assim, só para finalizar, o que eu acho legal disso tudo é que, assim, a gente participa de alguns grupos, você vê o pessoal brigando, fala assim, porque isso não faz sentido, vocês aqui não... Eu sou, sei lá, eu acredito que a tecnologia você não controla muito ela, tá? Na minha visão, é uma doce ilusão de que o homem, de certa forma, controla a tecnologia. Você tem dinheiro e você tem digital, alguém, alguma hora, ia juntar o negócio e virou dinheiro digital. O dinheiro que a gente está vendo hoje, o Fiat, ele, tudo bem, é uma inovação antiga, mas aí de repente alguém falou assim, eu vou juntar isso aqui com isso daqui. Então é muito difícil a gente, né, evitar. O que a gente pode fazer é tipo, garantir ou tentar garantir que aquilo ali seja usado por uma forma positiva e direcionar um pouco. Mas eu acho muito difícil inibir a inovação, né? A inovação, a tecnologia, ela surge de uma forma ou de outra. A cripto nada mais é que uma inovação que ia acontecer de uma forma ou de outra. Existe criptografia, existe dinheiro, existe mundo digital, esquece. Se juntasse os três ali, qualquer hora ia fazer um filho, entendeu? Fez um filho. Então, eu vejo esse sistema como uma inovação natural do sistema financeiro, que vai ser, de certa forma, absorvido de uma forma ou de outra, algumas coisas, talvez não necessariamente tudo. E então, cara, minha mensagem é: parem de ficar brigando com uma coisa que eu acho que não, né? Não tem como voltar atrás. Abraça logo e tenta entender, porque é tentar, na minha visão, que é o Peter Diamandis fala isso, né? A inovação disruptiva tem os 6Ds, e aí você vai passando pelos 6Ds, e aí os 6Ds, um dele, tipo, depois que você digitalizou o negócio, no começo ele parece que ele é pequenininho, você não dá muita bola, mas de repente ele vai aumentando, de repente, bum, estoura o negócio, e aquilo que você acha que não fazia nenhum sentido, da noite pro dia, está sendo utilizado por todo mundo. E uma das características do 6D que ele fala é que, de repente, aquilo que você pagava e custava caro, por exemplo, fazer uma transação de Pix, de repente custa zero ou próximo de zero, né? É uma loucura. É o que a gente sempre fala, é o tal do lentamente, então subitamente. E você... É de um dia para o outro. Então... E não tem como prever esse tipo de coisa.
e eu sempre falo disso, acho que a gente já teve até essa conversa, que nada mais é do que uma evolução natural da humanidade, né? Que a gente sempre tem aquela ilusão de que a gente vive em sistemas definitivos, né? Sociais, econômicos. Mas se a gente for olhar como é que a gente estava vivendo e se relacionando com dinheiro, com trocas, etc., há 200 anos atrás, é um abismo, né? Então, por que eu vou achar que a maneira como eu vivo hoje, a maneira como eu me relaciono com o dinheiro, a maneira dos ecossistemas de troca, compra e venda, que eu experimento hoje, são definitivas? Né? E até mesmo se a gente olhar para cripto, né? Daqui a 50 anos, o que vai ser desse mercado? Né? Com certeza a gente vai estar falando de tecnologias muito mais avançadas que não existem hoje, provavelmente em algum momento isso vai se tornar obsoleto também. Pode ser que daqui a 50, 100, 200 anos, não dá para saber. E aí eu acho que isso que você falou é muito bom, tipo, levar com leveza as mudanças que estão surgindo e que representam nada mais do que uma evolução muito natural da própria humanidade, né? O que não faz mais sentido hoje, que deve ser substituído por algo que faça mais sentido para esse futuro, porque isso vai ser inevitável, né? Isso não é nenhuma discussão. A partir do momento que eu tenho algo que faz sentido para a maior parte da população, que faz sentido para estruturas governamentais, que faz sentido para grandes empresas, e as pessoas entendem isso, mudança drástica. E essa mudança drástica pode acontecer centenas de vezes, sem que ninguém perca... Assim, cripto é global e não tem fronteiras. Ponto. Então, assim, vista que a gente está falando, isso vale para marketing, vale para sistema, para infraestrutura, vale para agro, vale para uma série de coisas. Então, a gente, se não tem fronteiras e o negócio é, de certa forma, global, as empresas no Brasil, antes, elas não estavam acostumadas com protecionismo, as coisas aconteciam muito devagar, tal. Aí, de repente, falando nomes, mas você tem uma varejista de roupa aqui no Brasil que estava acostumada a fazer marketing café com leite, crescia, tinha um nome importante. De repente, veio uma chinesa, bum. E aí, assim, bate de frente, por preço você não vai brigar. Então, é melhor você começar a desenvolver outra coisa e adotar a inovação, porque, assim, vai ser difícil bater preço com eles. Então... né, não, se você ficar olhando para o passado e o saudosismo das coisas assim, vou devagar, eu sou da visão que não dá mais para ser devagar, nem no Brasil, que a gente, apesar de estar acostumado durante muito tempo por essa característica das coisas não demorarem um pouco para vir para o Brasil, mas é o que os grandes olham para o Brasil e acham interessante, então vem uma chinesa para cá e de repente você tem que correr atrás do negócio e você vai ter que olhar por inovação. O jogo está ficando muito acirrado, né? Não tem espaço mais para você ser lento com nada. Você tem que ser rápido, você tem que estar sempre inovando, focado, sendo eficiente. Ou seja, o game agora é outro. E eu acho que tem uma força que a gente esquece nessa equação também, que é o que dá muita força para a necessidade desses movimentos rápidos e que é muito potencializada pela Web3, que são os usuários individuais formando comunidades. Né? Então, a partir do momento que eu tenho uma comunidade que sabe o que ela quer, que está pressionando marcas, que está pressionando empresas, seja por uma comunicação que esteja mais de acordo com os meus princípios, seja por um programa de lealdade, de fidelidade que faça mais sentido para mim, que me aproxime dos ambientes em que eu quero estar. E eu me sinto no direito de fazer parte de tudo aquilo que eu consumo, você tem uma força motora aí que, se não estiver sendo observado hoje, eu espero muito que isso esteja sendo observado por todos os grandes, porque é a parte essencial disso tudo. Né? Então eu tenho essa necessidade de rapidez impulsionada por usuários que hoje estão começando a entender como é que tudo funciona. Né? Eu acho que a gente nunca teve consumidores tão bem informados. Você começa a juntar todas as inovações e aí não tem jeito, ou se move ou fica para trás. Fica para trás, exato. E eu acho que esse é a conclusão disso tudo. Minha visão de Web3 é ou você se move ou fica para trás. Eu acho que vai ser, eventualmente, se tudo isso que a gente está falando, que é uma melhoria significativa de eficiência para uma série de processos e de benefícios, não faz sentido não adotar essas eficiências. Então é só uma questão assim, você vai esperar ser tarde demais ou você vai começar agora
a testar isso, para daqui, na hora que precisar, você já está preparado para adotar. É uma questão de bom senso, né? Acorda, que coisa está acontecendo, tá se construindo na sua frente, ou seja, vai ficar cético até quando, né? Acho que nesse sentido, uma das iniciativas que eu tenho particularmente com outro grupo, que é interessante, a gente está falando de tudo isso exatamente porque a gente está desenvolvendo uma comunidade com foco no mundo corporativo, não é para o varejo, mas a gente quer reunir o mundo corporativo junto com os empreendedores Brasil de Web3, tá, e blockchain de forma geral, para, assim, especificamente ajudar a furar essa bolha desse tema ser uma coisa fechada e trazer o benefício de blockchain e Web3 para o mundo corporativo brasileiro de forma geral, desde marcas até do ponto de vista de marketing, para processos e para aumentar a competitividade, para realmente ajudar as empresas brasileiras a absorverem a Web3 e a blockchain como parte de seus processos e como vantagem e liderança competitiva e tecnológica utilizando isso, né? Então, essa é uma iniciativa que a gente está em processo de lançamento aqui, super fresh, e aí será muito bom ter vocês também. Camilinha, o papo está muito bom, mas estamos chegando ao final do nosso Webixcast. Eu queria muito agradecer ao Patrick por ter aceitado o nosso convite de vir aqui bater esse papo com a gente. Está num formato mais intimista aqui, mais tipo de frente com Camila e Wagner. Espero que vocês tenham gostado muito do episódio de hoje. Camila, se quiser falar mais alguma coisa. Acho que trouxemos aqui visões complementares diferentes aí, né, de tudo que representa esse setor. O Patrick é sempre maravilhoso de conversar, a gente tem muitas conversas muito interessantes sobre esse meio. Muito obrigada por compartilhar também um pouco da sua visão, da sua história, dos seus pensamentos com a nossa comunidade. Te agradecer mais uma vez por estar aqui. Obrigada a vocês também que estão nos assistindo. E até o próximo Webixcast.